Meus irmãos, vamos abrir nossas Bíblias, Mateus, capítulo 26, a partir do verso 17. A palavra do Senhor nos diz assim: No primeiro dia da festa dos pães sem fermento, os discípulos foram a Jesus e lhe perguntaram: Onde queres que façamos os preparativos para comeres a refeição da Páscoa? Ele respondeu: Ide à cidade, a certo homem, e dizei-lhe: O mestre diz, o meu tempo está próximo, celebrarei a Páscoa com os meus discípulos em tua casa. Os discípulos fizeram como Jesus lhes ordenara e prepararam a refeição da Páscoa. Ao anoitecer, sentou-se à mesa com os 12 discípulos e, enquanto comiam, ele disse: Em verdade vos digo que um de vós me trairá. Profundamente tristes, cada um deles começou a dizer: Sei que não sou eu, Senhor. Ele respondeu: Quem me trairá, come comigo da tigela. Na verdade, o Filho do Homem vai, conforme está escrito a seu respeito, mas ai daquele por quem o Filho do Homem é traído. Para essa pessoa seria melhor se não tivesse nascido. Também Judas, que o estava traindo, disse: Sei que não sou eu, Rabi. Respondeu-lhe Jesus: Sim, és tu. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando-o, partiu e o deu aos discípulos, dizendo: Tomai e comei. Isto é o meu corpo. E, tomando um cálice, rendeu graças e o deu a eles, dizendo: Bebei dele todos, pois isto é o meu sangue, o sangue da aliança, derramado em favor de muitos, para perdão dos pecados. Mas digo-vos que desde agora não mais beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que beberei o vinho novo convosco no reino de meu Pai. E depois de cantar um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Deus seja louvado, Deus seja exaltado pela sua preciosa palavra, e o Senhor possa sempre falar ao nosso coração com liberdade aquilo que nós precisamos ouvir. Meus irmãos e minhas irmãs, nós fomos alcançados pelo amor do nosso Deus. Jesus não se entregou na cruz do Calvário por haver merecimento da nossa parte. A Bíblia diz que a salvação é pela graça, não é pelas obras, para que ninguém se glorie. Nós fomos alcançados pelo amor, pela graça e pela misericórdia do nosso Deus. Nós então temos a oportunidade de vivermos como discípulos de Cristo Jesus. E o discípulo vai vivendo a sua vida demonstrando quem é o seu mestre. E aí, nas diferentes áreas da vida, as pessoas, de uma forma geral, vão dando testemunho de quem é o seu mestre. Um exemplo: no nosso estado do Rio de Janeiro, nós temos historicamente uma família que lidera, infelizmente, algo que é muito ruim em todas as áreas, uma família que lidera um jogo que o pessoal chama de jogo do bicho. Todo mundo sabe quem é a família, todo mundo sabe quem sempre começou com esse negócio e, ao longo dos tempos, vai passando de um para o outro. E o sobrenome permanece. Então, os que são netos hoje estão fazendo a mesma coisa que fez o avô lá atrás.
Ou seja, está seguindo o exemplo. Então todo mundo sabe. Você falou no tal do jogo do bicho, sabe quem é a família que segue de avô até neto e bisneto. Uma história de muito sofrimento, uma história de muita coisa ruim, muita morte, muita coisa ruim. E por aí vai. Quando você tem, por exemplo, nas artes marciais, o karatê, e aí tem o mestre que dá aula de karatê numa cidade. Os alunos, quando vão fazer a demonstração dos golpes, vão fazer de acordo com aquilo que o seu mestre, o seu professor ensinou. E aí o que acontece? Um aluno, quando esse professor é um professor conhecido, às vezes num estado, num país, o aluno pode participar de uma competição de karatê do outro lado do mundo. Se tiver alguém que conheça o mestre que ensina o karatê daquele jeito, quando vê um aluno fazendo golpe, vão dizer: esse aluno é aluno do mestre tal, porque ele faz o golpe de acordo com o que o mestre ensina. Então eu usei aqui 2 exemplos. Um muito ruim, de um sistema corrupto, onde as pessoas vão repetindo aquilo que sempre viram. Um aqui bom, das artes marciais, uma prática de esporte. E esses 2 exemplos, irmãos, é para a gente refletir sobre cada um de nós como discípulos de Cristo Jesus. Se nós estamos testemunhando como discípulos, como seguidores de Jesus Cristo, o nosso Senhor, o nosso Salvador, o nosso Mestre. Tem uma coisa que é muito importante, irmão. Quando nós nos reunimos como igreja num domingo pela manhã, primeiro domingo do mês, e nós celebramos a ceia do Senhor, nós estamos dando testemunho para os moradores do lugar onde Deus nos colocou. Quando os moradores de Monte Alto passam aqui pela frente do nosso prédio e nós estamos aqui celebrando a ceia, nós o fazemos porque somos discípulos de Jesus. Ele mandou que os seus discípulos celebrassem a ceia. Foi o nosso mestre que mandou que isso acontecesse. Aí, nós estamos dando publicidade. Se eu participo desse momento público, é porque eu sou um discípulo de Jesus. Aí, os moradores deste lugar me veem participando deste momento. Aquele moço que está lá na frente com aquele paletó preto lá, ele é um discípulo, porque ele está celebrando a ceia que Jesus mandou celebrar. Tudo bem. Mas e amanhã, quando eu estiver andando aqui pela rua, conversando com uma pessoa, indo a um comércio fazer uma compra, quando eu estiver na praia jogando um futebol, na lagoa tomando um banho na lagoa, as pessoas vão continuar me identificando como um discípulo de Cristo Jesus? A minha conversa com quem eu converso é uma conversa de discípulo? Pode até ser, irmãos, porque isso é normal acontecer, que a gente, como crente em Cristo Jesus, converse com uma pessoa que não é cristã. Normal. E pode ser que nessa conversa, uma pessoa que não é cristã, às vezes, por exemplo, para falar de uma coisa que é grande, fale um palavrão. Tem gente que é assim, irmão. Infelizmente, tem a boca tão manipulada assim, tão suja. E é feio, irmão. Não é feio só o crente falar um palavrão, não, é feio para todo mundo. Às vezes tem gente que chega perante uma autoridade e fala um palavrão. Feio. Então, a pessoa pode até falar, irmão, mas e eu?
estou indo no mesmo nível da conversa que a pessoa está indo? Ah, porque ela fala, então eu estou conversando com ela, então eu também vou falar. Não, irmão. Você é um discípulo. E como discípulo, a sua atitude ela é de um discípulo. Por exemplo, você vai a um posto de combustível abastecer o seu carro. E aí, muitas vezes tem frentista que fala assim, eu quero a nota. Você bota lá R$100. E você fala para o frentista, eu quero a nota. A corrupção ela é tão grande, irmãos, que o frentista pergunta, qual o valor que você quer que eu coloque? Ora, se eu abasteci 100, tem que constar na nota 100. Mas a corrupção ela é tão grande, é tão enraizada, que o frentista pergunta, você quer que eu bote quanto? Você anda num táxi, eu andava muito de táxi quando estava na empresa, ia em lugares diferentes que eu não conhecia, tinha que andar de táxi. O taxista perguntava, você quer que bote quanto no recibo? Meu amigo, bota o valor da corrida. Percebeu? As nossas relações é o nosso testemunho. É o nosso testemunho, irmão. Na nossa conversa, na nossa forma de comprar alguma coisa, de vender alguma coisa, é o nosso testemunho. Eu sou um discípulo quando eu participo da ceia, mas eu sou um discípulo quando eu estou conversando com uma pessoa que não é crente. Eu sou um discípulo quando eu faço uma compra. Eu sou um discípulo quando eu vou assistir um jogo de futebol. Eu vou a um comício de um candidato a um cargo político. Eu sou um discípulo. Não tem problema eu ir a um jogo de futebol. Não tem problema. O que eu não posso fazer é cantar os palavrões que a torcida do meu time cantam. Nem utilizar dos mesmos para ofender o jogador, o juiz ou a torcida. Mas eu posso assistir um jogo de futebol. Eu posso, irmão, como cidadão civil, eu posso ir a um comício de um político. Eu não posso adorar o político como se adora tão somente a Deus. Eu não posso, movido pela massa, xingar o adversário político porque está todo mundo xingando. Não, eu sou um discípulo. Eu posso manifestar a minha opção política como um discípulo. E lá, naquele meio, eu dou testemunho de um discípulo. Isso é muito importante para nós, irmão, porque a nossa vida, ela vai mostrar para o mundo que jaz no pecado que nós temos um mestre, nós temos um Senhor, nós temos um Salvador. Nós não podemos ser como muitos ditos evangélicos são hoje. Crentes, um dia da semana, num período do dia e em algumas horas desse período. Não. Nós somos crentes em Cristo Jesus 24 horas por dia. As nossas imperfeições, Deus conhece. Quando a motivação do nosso coração é fazer a vontade de Deus, nós vamos tomar conhecimento delas também. E aí nós vamos ter a oportunidade de falar, Senhor, perdoa o meu pecado. Trabalha na minha vida, Senhor. Limpa os meus lábios. Limpa as minhas mãos. Limpa o meu coração. Senhor, faz uma obra na minha vida e faz uma obra para a honra e glória do teu santo nome.